Você já leu um clássico e sentiu que não estava entendendo nada? Que o livro era profundo, importante, mas faltava alguém ou algo para te orientar com relação ao texto? Muitas vezes os clássicos são os apresentados de uma forma distante, complexa, como se fosse inalcançável. Mas na verdade, eles só nos exigem três coisas: tempo, mediação e profundidade. E é exatamente por isso que eu venho apresentar hoje a vocês um projeto que eu venho pensado com muito carinho, com muito estudo, que é o projeto Erudição. A palavra erudição significa conhecimento, significa estudo ou cultura que advém de uma leitura. Então, erudição é o nome do projeto que eu vou apresentar a vocês hoje. Erudição nasce da minha vivência como professora de literatura e leitora. Esse projeto, ele não é um clube de leitura comum, ele também é um clube de estudos literários. Erudição é um guia de percurso literário anual que tem como visão trabalhar com vocês os livros clássicos, mas de forma guiada, profunda e reflexiva. Aqui, os livros eles não serão lidos para que a gente saiba o final da história, mas eles serão trabalhados de forma mais literária. Nós iremos estudar os personagens, o narrador, a estrutura estilística, a estrutura de texto, a linguagem. Então, tudo que envolve esse procedimento da escrita clássica, o que torna um clássico, e entender como ler esses tipos de literatura que demanda tempo e que nos traz uma carga literária profunda e nos permite ir além do próprio texto. A estrutura é que cada encontro seja de fato uma aula de literatura fora da escola, principalmente para pessoas que amam literatura e que querem aprender um pouco mais sobre ela. O projeto Erudição vai durar o ano inteiro, com 6 ciclos de leitura, durando 2 meses cada. Cada livro será trabalhado com calma, porque leitura exige tempo. Tempo para ler, reler, pensar e amadurecer as ideias lidas no texto. Cada ciclo de leitura nós teremos uma aula inaugural aqui no YouTube. Nós teremos um grupo no Telegram, e eu escolhi o Telegram porque fica mais fácil de eu conversar com vocês, principalmente porque é mais fácil de enviar mídias, enviar áudios, textos. Então, além do grupo do Telegram, nós teremos materiais para a leitura desses textos, falando um pouco sobre o livro para que vocês entendam como é que funciona a leitura e guiar vocês nessa primeira leitura do texto. Eu pretendo entregar materiais em PDF para que vocês possam utilizar da melhor forma a leitura, as marcações, a estrutura. Todo ciclo de leitura nós teremos materiais apropriados, especializados, né, esquematizados para aquele livro. Além disso, a parte do Clube do Livro, nós teremos um encontro para conversar sobre essa leitura, e vai ser uma leitura totalmente guiada, onde vocês primeiro vão ter o contexto da leitura, da literatura, do livro, o contexto histórico, o contexto literário de fato, e depois nós vamos ter esse bate-papo, essa conversa, esse guia que eu vou entregar para vocês dos nossos encontros, que serão a cara do nosso Clube do Livro, para conversarmos sobre o que lemos, principalmente para identificar os elementos que vocês já aprenderam até então com relação às aulas de literatura relacionada ao livro em questão. Nós leremos em determinados ciclos de leitura. Agora eu quero apresentar para vocês os livros que nós leremos ao longo de 2026 e o porquê eu escolhi eles. Okay? Primeiramente, eu escolhi livros da literatura mundial. Então, eu escolhi um livro de língua inglesa, um livro russo, um livro francês, um livro latino-americano, um livro que ganhou o Prêmio Nobel e um livro brasileiro. Então, nós leremos clássicos da literatura mundial e eu vou apresentar a vocês agora quais são eles. O primeiro livro que nós leremos no ciclo de 2 meses de janeiro e fevereiro será Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Mas calma lá, eu não vou explicar agora porque eu escolhi esse livro, porque depois que eu falar todos os outros é que vou voltar para explicar para vocês, porque esse vídeo também vai apresentar um pouquinho do porquê nós iremos iniciar com Vidas Secas. O segundo ciclo, que será do mês de março e abril, nós leremos Noites Brancas, de Dostoiévski, que é um livro da literatura russa. É um livro curto, mas, Jussi, 2 meses para ler Noites Brancas eu acho que é muito, porque o livro é um conto. Lembra que eu falei que a literatura ela pede calma?
Então, como é que a gente vai estudar um livro em apenas um mês, em 15 dias? Nós teremos sim um guia de leitura, dividido pelas semanas. É ele que vai nos ajudar a estudar literatura e não só ler o livro por ler, sabe? Já no terceiro ciclo, de maio e junho, nós leremos Jane Austen, Razão e Sensibilidade. E eu escolhi Razão e Sensibilidade porque é o meu livro favorito da autora. E eu não vejo muita gente falando. E embora vocês possam estar dizendo, eu queria ler muito Orgulho e Preconceito, toda aquela estrutura narrativa que nos prenda de fato na leitura e tudo mais, ainda assim é um livro em que muita gente fala. Então, eu estou aqui para mostrar outros tipos de literaturas para vocês e quando eu escolhi Jane Austen, que é uma das minhas autoras favoritas, eu preferi falar de Razão e Sensibilidade por ser meu livro favorito e por muita gente não conhecer, né? Orgulho e Preconceito muita gente conhece e é por isso que a gente vai estudar Razão e Sensibilidade, entender a estrutura que ela escrevia e o texto histórico e tudo mais que vocês provavelmente vão querer saber. No quarto ciclo, de julho a agosto, nós leremos 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse livro ele nos dá muito pano para manga para falar sobre realismo mágico, da estrutura da literatura latina que pouco é falada e que muitas vezes é subestimada. Já no quinto ciclo, de setembro a outubro, nós leremos Madame Bovary de Flaubert. Esse livro da literatura francesa é muito famoso e eu queria trazer ele no quinto ciclo exatamente para trazer uma trama um pouco mais envolvente e a gente conseguir de fato entrar no nosso sexto ciclo de novembro e dezembro, que é Saramago, com Ensaio sobre a Cegueira. Saramago está na categoria de literatura que ganhou o Prêmio Nobel. E nós finalizaremos com Saramago exatamente porque a nossa leitura ela vai amadurecendo. Então a gente começa com Vidas Secas, que é um livro que é relativamente fácil, porque é um livro da nossa literatura nacional, é o livro do regionalismo modernista, então a gente consegue realmente desenvolver muito mais a leitura, embora seja um livro clássico. Aí nós seguimos com Dostoiévski, com Noites Brancas, principalmente porque é um livro curto, mas ainda assim é um livro denso, então a gente consegue ter um pouquinho mais o gostinho do nosso clube ali, a partir da literatura russa. Passamos por Jane Austen, falando um pouquinho sobre a literatura de costumes, por ser um romance maior do que os outros dois livros que nós lemos anteriormente, ainda assim é um livro mais fácil do que o próximo que vai seguir, que é 100 Anos de Solidão. Nos permite desafiar nossas metas literárias, lendo um livro um pouco maior, um pouco mais denso, um pouco mais complexo. A gente chegar em Madame Bovary, que vai nos dar essa calma, embora seja um livro extremamente denso, mas é um livro mais narrativo, um livro que vai nos dar personagens complexos, que a gente vai conseguir ficar fixado na trama, para que a gente tenha de fato esse fim de ciclo que será Ensaio sobre a Cegueira. E além de tudo, a estrutura de Saramago é uma estrutura um pouco mais difícil, então para que a gente consiga chegar a Saramago, a gente precisa caminhar como a gente vai caminhar e não um livro um pouco mais fácil, até chegar de fato nesse amadurecimento literário que eu quero que vocês tenham de janeiro para dezembro. Agora eu quero falar um pouco sobre o porquê erudição vai começar com Vidas Secas de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos não é um autor confortável e é exatamente por isso que ele é um bom começo. Vidas Secas nos ensina uma coisa muito importante logo no início do projeto, que literatura não é excesso, é escolha. A linguagem do livro é seca, econômica, contida, e o silêncio fala tanto quanto as palavras. Esse livro educa o leitor a prestar atenção no narrador, nas repetições e no que não é dito. E principalmente na forma como a miséria e a desigualdade é construída ao longo do texto. Começar por Vidas Secas é formar um leitor atento, crítico e sensível. Durante os 2 meses dedicados a Vidas Secas, nós vamos estudar o livro com profundidade. Vamos analisar o contexto do Brasil nos anos 30, o regionalismo, o projeto estético de Graciliano Ramos e também essa narrativa fragmentada. Vamos discutir essa animalização característica das personagens e também a desumanização provocada pela miséria. Vamos analisar como a linguagem constrói esse tipo de narrativa, esse tipo de texto. Vamos discutir sobre a seca, sobre o tempo circular, sobre o final da narrativa, que nos permite entender sobre o tempo circular, a sobrevivência e a esperança. Esse projeto é para leitores que amam literatura e que querem aprender um pouco mais sobre os clássicos a partir dos estudos literários. Você não precisa ser formado em letras, porque eu já sou, então eu vou ser essa ponte que vai entregar esse conhecimento a vocês. Na verdade, você precisa ter 3 coisas, que é curiosidade, vontade de estudar e de aprender sobre esses clássicos. Aqui, ninguém precisa saber tudo. O projeto Erudição é exatamente um espaço onde nós vamos aprender coletivamente.
Eu pensei no projeto como inscrição a cada ciclo. Então, esse primeiro ciclo, as inscrições estarão abertas a partir de hoje. Nesse primeiro ciclo, que é o ciclo de Graciliano Ramos, nós iremos iniciar o livro a partir de janeiro e vocês terão que se inscrever para o clube. Essa inscrição será gratuita, vocês não vão pagar nada com relação ao clube. É um projeto em que, pelo menos este ano, eu vou me dedicar a prestar para vocês, para que vocês me conheçam como professora e também como leitora e amiga, que eu acho que vai ser bem interessante. Então, o primeiro ciclo, janeiro e fevereiro, finalizando, nós iremos abrir as inscrições para o segundo ciclo, que vai ser de Noites Brancas de Dostoiévski. Então, esse segundo ciclo vai ter novas inscrições para que as pessoas possam entrar, caso queira só entrar no ciclo de Dostoiévski. Vamos supor que você participou do primeiro ciclo de Graciliano Ramos, mas que você não vai participar de Noites Brancas de Dostoiévski, então você não necessariamente precisa participar. Então, a cada ciclo nós teremos novas inscrições para que nós possamos receber novas pessoas e que vocês possam escolher os livros que vocês querem ler ou colocar na meta para 2026 que vocês irão participar do projeto Erudição e que vocês querem ler todos os 6 livros que nós leremos esse ano. Então, leitores, se vocês sentem que precisam ler mais os clássicos, mas têm muito medo de pegar os clássicos e não entender, não gostar, e precisa de mediação, venha participar do projeto Erudição, que eu tenho certeza que vai abrir sua mente, você vai entender um pouco mais sobre os clássicos, vai entender de uma forma mais literária e não só de gosto, porque a literatura clássica ela precisa dessa mediação mediante as nuances de sua literatura. Em 2026, nós vamos ler 6 livros da literatura mundial. Eu acredito que vai ser uma experiência enriquecedora e que você vai sair um leitor mais maduro, sabendo ler cada vez mais os clássicos da literatura mundial. Se você quer acompanhar esse percurso, se inscreva no canal, ative o sininho. Os livros do ano que vem vão ser principalmente voltados para esses estudos literários. Vou deixar o link para o primeiro ciclo de leitura da gente, onde você vai ter acesso ao clube. Me responde aqui nos comentários se você já leu Vidas Secas ou se você vai ler com a gente. Eu te espero para começar essa jornada literária em 2026.